Olá, bem-vindo às Produções Balsâmicas, o teu canal de áudio, tecnologia e cultura musical aqui no YouTube. E este é o terceiro podcast balsâmico. O podcast balsâmico não tem horário marcado, não tem dia marcado. É quando apetecer e quando houver um convidado que seja importante fazer um podcast balsâmico. E é o caso de hoje. Tenho aqui ao meu lado uma convidada muito importante no mundo da música. Se me estás a ver fora de Portugal, provavelmente poderás não conhecer, mas em Portugal não há ninguém que não conheça. Temos aqui a Manuela, a professora Manuela Encarnação. Para já, Manuela, obrigado por ter vindo aqui. Pedro, muito obrigada ao pelo podcast convite. balsâmico. É um gosto. Conversar com professores de música para mim é um gosto. É verdade, sabe sempre bem, uma conversa à volta da música sabe sempre bem. Aliás, uma coisa que eu digo aos meus alunos, nas minhas aulas faço sempre assim uma parte de cultura musical no início da aula. E eles às vezes perguntam, professor, mas é tocar, para que é que isso serve? E eu digo-lhes sempre, olha, isto é importante nem que seja para quando vocês forem jantar fora com um rapaz ou com uma rapariga, porque a música é sempre o tema de conversa, sempre, não há volta a dar. Exato. Então, em primeiro lugar, quem é a Manuela Encarnação, para quem não conhece? Uma simples professora de música com muitos anos de serviço. Tenho quase 40 anos de profissão e estou há uns anos para já entrei para a Associação Portuguesa de Educação Musical, a quem devo muito no sentido da formação contínua inicial no início da carreira, não é? Porque na altura não havia nada em Portugal de cursos, era o conservatório, o estágio e pronto. E a APM foi uma porta aberta para ligar a comunidade de professores de música e abrir portas para tudo o que se fazia e juntar pessoas. Foi a grande... que este ano fazemos 50 anos. Exatamente, é isso que eu estou a ver. Manuela, o que é também engraçado é que, embora eu pareça estar a fazer 30, vou fazer 50 também, portanto a APM é da minha idade. Exatamente, que bonito. A APM nasceu em 72. Pronto, e a Maria de Lourdes Martins, professora, compositora, foi a primeira presidente e foi a grande aglutinadora deste projeto com figuras fantásticas na altura, no início da APM, quando se começou a discutir a educação musical. Pois. Já agora, para quem não saiba, a APM é a Associação Portuguesa de Educação Musical, porque o canal é muito visto no Brasil também, e provavelmente eles não saberão o que é a APM. Temos a nossa congénere no Brasil, a ABEM, a Associação então já agora, quem estiver aqui a ver, musical, que tem um trabalho fantástico. Vá também ver a seguir. Ok. E há quantos anos está na APM, a Manuela? Como sócia, entrei em 80? Pois, então está quase desde o início. Exatamente. Sou sócia número 502. Uau! Não sou dos primeiros 100, mas sim, mas quase. Mas quase, não podia ser. De 72 não podia ser, com 12 aninhos não podia ser. Mas estou desde essa altura porque precisamente para ir buscar informação. É só uma história engraçada, só um pormenor. Quando eu, primeiro ano que fui dar aulas, não sabia nada o que é que havia. Devia haver um programa, devia haver uma coisa. Sim. Mas onde é que eu ia buscar informação? Então fui ao Ministério da Educação, não é? Bati à porta, olha, queria falar com um departamento de música, com alguém e tal. E fui lá acima saber. E então encontrei lá uma antiga professora minha de canto coral, uma antiga professora e que agora não me lembro o nome dela, mas vou começar a dar aulas, gostava muito e tal, queria saber o que é que se faz, se existe um programa, se não existe. E ela então deu, olha, venha cá que eu vou aqui arranjar-lhe como se fosse uma coisa muito tipo uma prenda especial. quase, olha, não é? É para si que eu lhe vou dar. Exatamente. Vou-lhe dar aqui, abriu uma gavetinha e tirou um programa. Mas a Manuela devolva-me isto. Pois. Está bem, tá. Ainda não havia o mundo digital. Não consegui devolver e fiquei com aquele programinha em 1981 e comecei a dar aulas com
com aquelas indicações do que era para fazer aquilo, mas estávamos neste ponto, não é? Sim, Portanto, a evolução que houve é extraordinária. Eu, embora tenha começado a dar aulas em 91, cerca de 10 anos depois, sim. Mas noto que realmente houve uma evolução extraordinária. E já agora, com isto, lhe pergunto também qual é que acha que é o estado da educação musical em Portugal? O que é que está a funcionar, o que é que não está? Como é que é esse feedback chega à APM? Se chega, se vocês têm noção na APM... Chega. Queríamos ter mais informação, claro, mas chega, com certeza que temos a noção, porque trabalhamos para estar com os nossos sócios e para estar atentos ao que se passa e ao que se poderia passar e ao que se passa nos outros lados, porque a APM também tem essa vertente internacional de contactos com outros... então já agora depois também uma questão interessante é a diferença, se puder fazer assim entre 2 ou 3 países, para melhor e para pior, relativamente a Portugal. Relativamente, portanto, ao nosso currículo, o que é que nós temos que os outros não têm, o que é que os outros têm que nós não temos, e quando nós dizemos, falamos de lacunas, não é? Por exemplo, que haja uma lacuna que eu, por exemplo, noto, e falei nisso outro dia num vídeo, é que eu nunca percebi, porque agora isso está a mudar, mas nunca percebi porque é que a educação musical aparece no 5º ano e depois de repente desaparece. Parece Exatamente. que é assim lá e sai lá. Não é? Pedro, isso é o nosso grande e que tem sido uma batalha de anos e anos. Temos isso escrito em não sei quantos documentos, em não sei quantos sítios, na revista, na nossa newsletter, etc. Manuel, desculpa lá, já agora desculpa interromper, mas é que isto também é muito importante e eu não sei, e penso que muita gente também não sabe, também, e tem a ver com isso que certamente irá falar a seguir. Qual é o poder reivindicativo que a APM também tem? Porque eu não sei se tem. Já são muitas perguntas, Pedro, já são muitas coisas. Vamos por partes. Então vamos pelo estado da música, a nossa percepção e aquilo que temos de dados para perceber o estado da música. A formação dos professores foi uma coisa que deu um pulo muito grande, deu um salto muito grande, porque desde 2014, com a formação inicial dos professores e com a legislação que saiu na altura, o que é que acontece? Todos os professores, independentemente da sua área, têm que ter uma licenciatura e um mestrado, coisa que não havia atrás, no meu tempo, nem é preciso ir tão longe, porque isto é de 2014. E, portanto, toda a gente tem que ter uma licenciatura e um mestrado em ensino, e neste caso, ensino da música. Os mestrados existem no ensino da música geral, porque nós temos em Portugal coisa que não existe noutros lados, o ensino da música no ensino geral, antes chamava-se genérico, chama-se geral, o ensino geral, e no ensino artístico especializado. Portanto, são dois ramos do ensino da música. No ensino geral é onde está toda a gente. E é nesse agora que me vou centrar, porque o ensino artístico especializado deu um grande salto com o financiamento das escolas privadas, não é? De escolas privadas que existem muito mais privadas do que públicas, não é? E, portanto, com o financiamento das escolas privadas existem muito mais oferta. E, portanto, é uma oferta mais generalizada, não é? Porque não é só as pessoas que podem pagar, é as pessoas que têm, que podem ser, que têm esse pago, têm esse ensino pago. Tem essa oferta. No ensino geral, o que é que se passa? No currículo, portanto, nos documentos curriculares, no nosso sistema de ensino, a expressão musical e a música agora, como está escrita, existe desde o pré-escolar ao 6º ano. Sendo que depois, no 7º, 8º e 9º, existe como decisão de escola, como a possibilidade da escola oferecer, se tiver meios para isso. Meios, recursos humanos e recursos físicos, com certeza. O que é que acontece? Os professores, educadores de infância e professores do primeiro ciclo não têm formação suficiente para se sentirem à vontade para trabalhar a área da música, como se calhar de outras áreas artísticas, mas mais da música. O que é que acontece? Como não estão à vontade, vão-se defendendo, o que é perfeitamente compreensível, normal,
não é? Vão-se defendendo e utilizando outras formas e fazendo outras coisas. Então, em 2012, quando foram introduzidos os exames no primeiro ciclo, exames de quarto ano no primeiro ciclo, a música pura e simplesmente ficou de parte. A música e as outras áreas, porque o grande problema no primeiro ciclo era o português e a matemática. E, portanto, isso colocou ainda mais nas margens o ensino artístico, a educação artística e as áreas das expressões no primeiro ciclo. Portanto, a nossa luta à PEM é que, sim senhora, está no currículo, mas não se efetiva. Não existe regularmente como uma prática. Ninguém põe em causa que os meninos não aprendam português e não façam atividades de português, de matemática, de estudo do meio. Mas a música não existe assim. Ou vem uma canção de vez em quando, ou preparam para o Natal ou para qualquer festa. Normalmente no Natal é que se lembra. São poucas as regularidades, as escolas onde a música funciona com regularidade. Com a flexibilidade e de facto com a existência de mais professores formados em música, tem havido outros projetos muito interessantes que são parcerias com as escolas do primeiro ciclo. E, portanto, existem projetos já com uma certa sustentabilidade, ou financiados pelas câmaras municipais, ou pelas próprias escolas que aderem a determinados programas, e as áreas artísticas e a música em especial entram de uma forma mais sistemática, mas ainda são poucos. Nós defendemos que, por exemplo, as escolas do ensino artístico especializado podem ser parceiros, como existe, por exemplo, ao ensino articulado, não é? Que há turmas, o ensino articulado, para quem não sabe, o ensino artístico especializado, articulado entre uma escola especializada e uma escola do ensino geral. E, portanto, criam-se turmas que têm música nessas escolas, ou os professores de música vêm às escolas e tal. Portanto, há de qualquer maneira uma maior oferta, mas estamos longe estamos longe de chegar a todas as crianças, de chegar a todos os lados de uma forma com qualidade, que também é isso que nós defendemos sempre, não é? Chegar lá e ter umas musiquinhas, é haver experiências musicais com qualidade. É esse e com uma sequência, com um princípio, meio e fim, com lógica. E com uma sequência, porque em termos de, por exemplo, em termos de documentos, houve em 2001 as competências essenciais, onde havia um currículo, onde houve um currículo estruturado para todas as áreas, do primeiro ciclo ao 9º ano. E ele estava todo articulado. Depois, em 2012, isso foi revogado, portanto, deixou competências essenciais nem pensar, tinham que ser objetivos de aprendizagem, objetivos essenciais. Não se chamavam objetivos essenciais, mas pronto, mas era tinha que ser aqueles conhecimentos. E depois era sempre uma guerra surda, ao mesmo tempo com ideológica, sobre o que eram competências e o que eram conhecimentos. Mas nem vou entrar por aí agora. Perde-se muito tempo com burocracias e sempre... Não é propriamente burocracia. Isto não é uma burocracia, são conceitos e usados de uma forma ideológica, no sentido quase de partidária, porque as ideologias podem existir, com certeza, mas depois eu acho que ainda neste editorial escrevi isso, ou temos um pacto para a educação, ou se faz um pacto para a educação, ou andamos sempre aos trambolhões, de 4 em 4 anos. Pois é, isso que eu estou a dizer. Aos trambolhões, quando estava a falar de burocracia, queria dizer nesse sentido, muda o governo, muda a papelada toda, muda... e nós depois os professores acabam por estar às vezes... tem um aspecto diferente, mas quer dizer, tem é um conceito diferente, mas é isso de facto. Sim, mas absorve muito tempo aos professores, depois sempre todas essas mudanças também. Com certeza, porque é preciso integrarem-se dos termos, do vocabulário e de perceber o que é que isso implica na sua prática, não é? Claro. Já que estava a falar no primeiro ciclo, se há para concluir a questão do primeiro ciclo, que é também uma dúvida que eu tenho, é porque é que há escolas que têm... Uma coisa é o professor curricular que dá, de vez em quando, que aborda a música, mas há escolas que, de facto, vai lá um professor de música. Porque é que umas vai e porque é que outras não vai? Como é que isso é gerido?
podem acontecer várias situações, Pedro. Pode Pois. ser, por exemplo, nós temos a experiência que já tivemos aqui connosco, do Conselho de Oeiras, Uhum. do Distrito de Lisboa, Sim, sim. para quem nos ouve de fora, que fez uma parceria com uma escola de música do ensino especializado e tem um conjunto de professores que vai às escolas do primeiro ciclo, começaram com terceiros e quartos anos e agora este ano penso que já está em primeiro, segundo, terceiro e Pois. quarto, com professores especializados a trabalharem conjuntamente com o professor titular. Para nós esta é a situação que deve acontecer, Ideal. que é nunca pôr o professor titular é aquele que tem o privilégio de estar 5 horas com as crianças, todos os dias 5 horas, é uma mais-valia extraordinária. Eu, quando estou com professores de primeiro ciclo, porque é uma área que eu me identifico imenso e que gosto muito de trabalhar, tem o privilégio de estar 5 horas, é como se fosse uma mãe ou um pai. Exatamente, Um está mais tempo, tempo do que os pais. muitas vezes mais tempo que os pais, não é? Porque depois ainda Claro, podem ir para outros sítios e não estão com claro. os pais. E é aquele tempo em que estamos a viver com, não é? A viver com as crianças. E, portanto, esse tempo quer dizer, não se pode desaproveitar, não é? Eu acredito e os professores, e admiro imenso os professores do primeiro ciclo, porque é uma responsabilidade imensa. Claro que sim. Deviam ser os professores que mais ganhavam, de melhor remuneração teriam, porque são a estrutura, são a base para a aprendizagem das crianças. Se houver um primeiro ciclo feliz, bem estruturado, com riqueza de aprendizagens, com o abrir de janelas, de criatividade, de poder Exatamente. explorar, não É a é? base. Mais do que saber quem foi o primeiro rei de Portugal, que Sim, também sim. gostamos todos de saber, Claro. mas quer dizer, mais do que isso é abrir janelas e abrir cabeças em toda a potencialidade que elas têm, não É a é? base da formação. É a base da formação, não é? Ou Portanto, para seja, não então falar mais do uma vez, pré-escolar, não é? Para sim, não então falar mais do uma vez pré-escolar. é uma questão um pouco política pelo que percebo, porque se É uma autarquia completamente quiser, é possível. Se uma autarquia não quiser saber, não há professor de absolutamente. música. E Ok, também digo, a sensibilidade de um diretor, claro. porque a sensibilidade, a Sim, sim, sim. personalidade de um diretor, porque sabemos, como tudo, que há pessoas muito diretivas e que não ouvem outras pessoas, e há Claro. pessoas que entendem Sim, sim. que o seu papel é estar com os outros e ouvir os outros e ter capacidade de decisão, com certeza, porque um diretor e uma direção têm que decidir, não é? E, de facto, muitas vezes hoje nem sequer usam toda a sua, eu acho, que não usam toda a sua autonomia, não é? Pois é que é isso, fala-se tanto de autonomia e depois parece tudo muito parecido em todo o lado Mas de facto nunca houve tanta. Devia haver pois, mais, devia certo? haver Mas mais. nunca houve tanta, não é? Pois. E portanto, agora o que é que acontece? Por exemplo, a legislação limita a existência de mais professores de música. Se uma escola decidir, não, nós queremos o projeto, nós queremos que haja coadjuvação do professor titular por professores especializados, não é? Pode ser de educação física, pode ser de música, pode ser de. Mas a legislação diz: se houver recursos. Se houver Sim, recursos, ou sim, sim, seja, sim. se houver Não contratam mais um professor para isso. Isso é se lá houver, vai lá. Não é? Basicamente é se assim. houver, vai lá, e Se não houver, se o não se diretor for contrata. Claro. sensível, se o professor de música, porque muitas vezes também pode acontecer, o professor de música não querer ir para o primeiro ciclo, há aqui vários condicionalismos. Ok. E isso não devia ter Claro. condicionalismo. Devia existir, ponto. Deviam-se criar condições para existir. Eu, por exemplo, quando estava na escola, agora estou 100% na APM, não é? Mas quando estava na escola, eu e a minha colega queríamos fazer isto. Na altura foi ainda em 2012 e que queríamos que a direção nos atribuísse turmas do primeiro ciclo para podermos começar Sim, a sim, sim. trabalhar e fizemos essa proposta. Na altura não podia ser, tínhamos que esgotar Pois. o quinto e o sexto ano, não é? Exato. E depois não se podia atribuir a minha colega, para eu ser a mais velha, tinha que ter tudo o que é quinto e sexto ano, não podíamos repartir,
tudo o que é quinto e sexto ano, e ela a seguir, na escolha, era o que sobrasse. O que Isto não faz sobrar é sentido. sempre as E o que sobras, exato. sobrasse, e o que sobrasse podiam ser aulas de estudo, de acompanhamento, não é? Na altura, de estudo. E, portanto, áreas fora da música. Ora, Sim, sim. porque que se ninguém... Felizmente, áreas de estudo, e até gosto imenso, e de acompanhar, e os Sim, gabinetes dos era o estudo alunos, acompanhado, a área projeto. tudo, exatamente. Agora as DAC, tudo isso. Mas o que é que acontecia? Tinha que se distribuir o horário de outra forma. Claro. Portanto, não havia essa autonomia de escola. Nem preocupação também, no E sentido eu, de primeiro é poder isso, há que, há desenvolver que, as há que artes. querer. E eu acho que quando os professores, aliás, o vídeo do Pedro sobre a sua sala de aula é bem elucidativo do que se pode fazer, não é? Do que se pode fazer, porque primeiro tem que haver, e nós temos que ser especiais, nós professores de música, eu digo sempre isto, não há volta a dar. O professor de português e de matemática não precisa de reivindicar nada. Em Pois, geral, tem tudo exatamente. garantido. Tem as suas horas, tem os seus materiais, tem as suas coisas, etc. Nós temos que, ano a ano, às vezes período a período, a É, reivindicar, a reivindicar e lembrar o papel da música e lembrar que existe e que queremos fazer isto e isto e isto. Não é? Porque se calhar se o Pedro não tivesse insistido ou não tivesse levado os seus instrumentos para a sala de aula e não se preocupasse com o ensino e a aprendizagem da música, a sua sala de aula era igual à sala do lado de pois português e é, de história. olha, essa era uma questão que eu lhe tinha aqui para colocar e podemos até Sim. passar aí se estiver de acordo, que é a Manuela, obviamente, muito mais. Eu já estive por acaso em bastantes escolas, já estive em 13 ou 14 até conseguir assentar aqui na Dom Fernando. Mas a Manuela deve ter uma ideia das salas de educação musical, digamos assim, do nosso país. Como é que elas são? Estão Até equipadas? tivemos, Estão. Em termos até de. tivemos uma altura que fizemos esse desafio aos professores. Mandei a fotografia das vossas salas. O pior é que, se Tivemos calhar, aqueles que têm a sala sem quase nada não aceitam o desafio de Houve, ficar. houve, houve quem, e nós publicámos isso, houve quem nos enviasse fotografias de salas Sim, menos tradicionais, mas no geral são salas tradicionais. O que é que pode haver? Que em vez de estarem em filas, estão em U, pois. não Sim, é? sim, sim. Outras que têm um sítio de guardar instrumentos. Portanto, são salas maiores e com sítio de guardar instrumentos, não têm os instrumentos, porque normalmente as salas servem também para outras Claro. disciplinas, não é? E, portanto, não podem ter os instrumentos todos como o Pedro tem, que eu acho Pois. que é o que deve ser. Os Pois, porque materiais é um devem problema, porque estar. se nós temos 50 minutos e alguém, às vezes há quem tenha 45, se tem que ir ao armário buscar tudo e ordenar tudo, mas metade da aula já foi. Exatamente. Depois é preciso arrumar tudo, tem que se arrumar antes. Então o tempo de útil da aula é, se calhar, 10, 15 minutos. Mas, por exemplo, a minha última sala de música era uma sala bastante pequena. Nunca consegui tirar mesas, porque era preciso para outras coisas, não se podia Claro, tirar mesas e tal. Portanto, organizávamos aquilo da forma de tentar colocar o maior espaço livre possível. E depois o que é que eu fazia em termos de programação? Se estava toda a manhã na sala, ia mais cedo e montava a sala toda. claro, já Pronto. para as turmas E isso todas. servia-me até às 2 da tarde ou até Claro, ao final. claro. Mas depois ficava lá mais meia hora a arrumar tudo. Não é? Ou se permitia, a última turma ajudava-me ajudava a arrumar os instrumentos todos. Mas isto requer, em geral, e eu acho que isso também tem que ser o perfil do professor, porque o professor, ai que horror! Também ouço também em ações de formação, não é? Os professores dizem, não, isso é impossível porque Pois, os alunos mexem, tocam, fazem, não sei o que mais. Isso também é uma questão de programação, claro. de relação que se vai construindo e que se vai Mas isto criando. era também, está a falar também do papel do professor ser ativo, isso é uma sugestão que eu também deixo aqui para os outros professores, e já agora que vejam o vídeo da minha sala. Uma coisa que eu noto é que, se calhar, às vezes os professores acabam por se conformar um pouco com aquilo que têm. Se o professor de educação musical, e quem diz de música diz de todas as áreas, Mas era isso que eu estava a dizer, se Pedro, não desculpe só andar a... interromper. Sim, É isso, é que era mesmo isso que eu disse há pouco. Nós temos que ser especiais, sim, especiais neste sentido. Temos que estar sempre ativos, não sim, nos podemos conformar e temos que ter a noção que temos que reivindicar sempre. todos os dias, quase,
com principal enfoque no início do ano, quando começam as coisas, quando se está a Sim, sim, planificar sim. no final do ano letivo, quando se estão a planificar o próximo ano, que é estar constantemente a dizer eu vou fazer um projeto, isto serve isto e Sim, sim. justificar. E Sim, sim, sim. justificar. Ou nas minhas aulas quero fazer isto e aquilo e aquilo outro, portanto preciso de A, B ou C, ou, não é? E Oh, portanto Manel, é temos que ser. mais do que isso, deixa aqui a sugestão aos professores que sejam chatos, porque essa é a palavra. Porque se mandar um e-mail para a direção a dizer, Não, preciso de um xilofone, esqueçam, vocês não vão ter, vocês que me estão aí a ouvir, não vão ter xilofone nenhum. Uma semana depois têm que mandar o e-mail, ainda não tive resposta. Como é que é? Avança a compra do xilofone, se calhar ainda não vão dizer nada. E a minha escola, que é até uma escola especial em termos de música, eu tenho, porque eles são muito ocupados na direção, evidentemente, o meu claro, agrupamento é muito claro, grande. um trabalho louco, Claro, e aquilo não entra é? por um ouvido e sai por outro. Se uma pessoa insistir, 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 eles vão-vos pôr lá o xilofone na sala, nem que seja só para vocês não enviarem mais nenhum E e-mail. mais, Pedro, é dizer logo como é que soluciona o problema, porque se Exato. apresentarem a Sim. solução, Sim, por sim. exemplo, houve uma altura em que os professores de educação visual faziam uma espécie de visual e tecnológica, o EVT na Sim, altura, sim. faziam uma espécie de cooperativa de sala de Sim, aula, sim. Ainda existe isso, penso lembra-se? que ainda existe. Sim, Ainda há professores que mantêm isso, que um exatamente. leva isto, outro leva aquilo e para haver material para trabalhar Não, e durante o até ano. cada encarregado de Sim, educação comprar. contribuía para Sim, tal, e sim, esse sim, sim. material era comprado pelo professor e estava ao serviço da escola, ao serviço da turma. É claro que se pode reivindicar que o ensino é gratuito, não tenho Sim, nada a fazer. sim. Pronto, mas os professores, há sempre material que os miúdos têm que ter. E em E há vez de sempre ter pais um. que compreendem Exatamente. que é Também, melhor também temos que ter esse papel. que se Em relação à puderem. música, por exemplo, um colega nosso também utilizou esse. Olha, o Gilberto Costa também O conta Gilberto, sempre em sim, sim, relação. sim. O Gilberto, em relação às guitarras. Sei, Ele em queria Mafra, fazer, sim, sim. pronto, um clube Que os alunos iam todos com a não guitarrinha era um atrás. clube, era ter na sala de Sim, aula sim. guitarras e entrou em contacto com uma loja, não é? Para facilitar isso Sim, sim, sim. os miúdos tinham a sua guitarra. Sim, porque já Agora, agora essa sugestão, o que fez o Gilberto e que a Manuela está a falar e que é o que eu também faço, não basta dizer que é preciso isto. Tem logo que se não, ter a não, tal solução que é, olha, atenção, exatamente. isto custa X, podem comprar aqui, mas se for ali é mais barato. Pá, pá, pá. Até oferecer-se, eu até me ofereço muitas vezes para fazer a encomenda desde que me paguem, evidentemente. Com certeza, É preciso pressionar. exatamente. Acho que a palavra é pressão. É preciso pressionar a direção, porque ninguém vos vai colocar nada na sala se não pedirem. Por muito Exatamente. sensível que a escola seja em relação às artes ou qualquer outra disciplina, porque é que nas outras salas também não há nada? Porque sabe, era como era quando. Agora os professores já não usam dicionários, mas os professores portugueses, quando precisavam de comprar dicionários, se não os pedissem, também não iam lá pôr na sala. É preciso Exatamente. pedir, pedir e pedir. E, por exemplo, até com instrumentos avariados. Sim, Quantas essa é vezes outra. não fui com um Sim, sim, sim. teclado Sim, sim, sim. tradicional, com o tamanho normal, Sim, sim, sim. com as 88 teclas, pesadíssimo, no meu carro, para ir, não sei o quê, para coisa. Depois apresentei a conta e a Sim, sim, direção sim. pagou. Mas quer dizer, eu não é que não podia viver com um instrumento avariado, Claro. agora à espera que Se alguém nós fosse. formos pensar, isso que a Manuela fez é injusto. Eu, por exemplo, vou-lhe dizer, quem vir o vídeo da minha sala, há lá umas paredes cor de laranja, que dá um ar quente e muito bonito. Fui eu que pintei. Claro que agora metade das pessoas que nos estão a ver era só o que faltava. Eu sou professor, tirei um curso, vou andar a pintar a Pronto, sala. mas A isso opção são. é ter ou não ter. Eu prefiro Exato. pintar e ter do que, por exemplo, andar a fazer. O que eu peço é também negocio logo. Quando é aquelas tarefas de férias, epá, eu não quero papeladas. Deem-me coisas para fazer na minha sala, vou para lá de barbequim. Portanto, eu é que Exato. trato da decoração da sala, Não, mas é prefiro o ir. perfil do professor. Eu, se Claro, calhar, não era capaz de andar com o berbequim, que sim. sou muito naba nessas coisas. Não, mas Mas por quer lado dizer, mas tem que é um ser o bocado injusto. perfil. Se calhar, se for na Alemanha, a pessoa dizia só: olha, quero aqui um. Digo eu, não sei, Manuel, se calhar saberá melhor que eu. Olha, preciso que me façam aqui uns furos na parede e vai lá alguém e faz os furos. Certamente, se calhar, não é o professor. Infelizmente, em Portugal Pois, tem que ser. não sei, porque, por Pois. exemplo, eu visitei algumas escolas em Inglaterra. Por exemplo, uma das coisas que acontecia, não existiam funcionários como nós temos. Ah, ah, eu também já ouvi falar nisso. Exatamente, Sim, portanto, são sim. os professores que fazem fotocópias, são os professores que depois pode haver uma empresa, ou os miúdos levam para as refeições, não é? Mas aquela cultura de ter um funcionário em cada corredor da Sim, escola, sim, sim. oh, isso não existe, Pois, pois não é. é?
Pronto. Portanto, há aqui, são realidades diferentes. Aquela coisa de termos uma sala de fotocópias e a funcionária estar lá e ir pedir e tal, isso não acontecia, não é? Manuela, mudando Existe aqui de uma assunto, máquina, tem ideia, que eu por acaso também não sei, e tinha aqui escrito que gostava de colocar esta questão, porque eu não tenho ideia e gostava de saber. se eu Quantos souber. professores, estamos a falar do ensino público oficial, não sei se tem O acesso a esse ensino número. público geral, não Sim, o sim, especializado. exatamente. Portanto, professores que normalmente são os professores do quinto e sexto ano, digamos assim. Quantos há em Portugal? Eu não faço ideia se são 500, são 1000, são 5000, São tem ideia? 1500, à volta de 1500. 1500 professores. Neste Pronto. momento, a maior parte deles, porque cada vez, aliás, basta ligar a televisão, todos os dias se fala da falta de professores. Os professores de música, aqui há uns 10 anos atrás, muitos estavam desempregados, tenho amigos nessa situação e tiveram que ir dar aulas ao primeiro ciclo, não de música. Ir Sim, dar sim, aulas porque eram da ESE, porque alguns têm os que eram da formação para ESE, ser professores do primeiro exatamente, podiam ciclo, ir dar sim. aulas ao primeiro ciclo. Neste momento, tem ideia se ainda haverá, devem ser poucos, não é? Professores de música desempregados, que tenham curso, habilitação para tal, Entretanto, profissionalizados. muitos mudaram, olha, até para o ensino especializado, outros Pois, para o ensino especializado, não, o sim, ensino também pode especial, ser. Especial, eu queria dizer sim, especial. Para exatamente. professores do 910, acho Sim, eu que sim, é é o o 10 grupo, e 20 e 30, e depois acabam por ficar lá, se calhar, não é? porque encontram Pois, estabilidade aí, claro, essa é enquanto que é a no questão. 250 ou no 610, nos grupos de música do ensino geral, não têm estabilidade. Andaram não sei quanto tempo de um lado para o outro. Portanto, aconteceu isso. Claro, Agora, o certo é uma coisa, é que dentro de 5 anos vai vão-se haver, reformar pois todos vão, os professores da minha quase todos. geração. É isso que eu já E reparei. mais abaixo, mais acima, ali por aqui, não sei em termos de professores de música mesmo, Sim, mas aquilo que vem e que está escrito são 30 e tal mil professores, sim. a falta de 30 e tal mil professores, não é? Mas sabe que eu Portanto, tenho essa eu noção acho e que costumo isto. dizer aos meus colegas, aos nossos colegas mais novos, olha, vocês tenham calma, que vão ter mais 4 ou 5 anos com alguma dificuldade, porque todos os professores que eu conheço, não é todos, mas eu diria se calhar 80% dos professores de música que eu conheço Sim, andam ali nos 58, 60, 62. Ou seja, exato, daqui a 5 anos está tudo reformado. E de exatamente. repente, aquela falta de professores que se fala muito, se calhar na música vai ser aí daqui a 5 anos, não é? Aconteceu no meu tempo, por exemplo, para mim, Sim, eu só sim. andei em 3 escolas, por exemplo, Sim, não é? sim, sim. Fiz o estágio, andei 2 escolas Sim, antes do estágio, concorri logo ao estágio com sim, 20 sim, e ficou poucos logo em anos, outros tempos. É o que vai acontecer agora. efetivei-me numa escola e a seguir a essa vim para um bocadinho mais perto até agora. É o que vai, é o que, pois, e Portanto, isso que aconteceu, o Pedro estava a dizer que tinha conhecido 13 escolas, tinha estado em sim, 13 escolas, conhecido 13 escolas. sim, Eu conheci 4. sim, não, porque lá está, na sua geração era mais fácil, na minha foi quando Era. começou a encher, ainda conseguimos todos ficar, eu também às vezes mudava de escola porque queria, nunca tive aquela coisa de me acomodar, se não gostava, mudava. Pois, Hum, e, e eu ainda entrei em bom tempo, digamos assim, eu também fiquei efetivo no quadro de zona logo assim que era possível, acho que era ao fim de 3 anos ou pois, 4 ou qualquer coisa assim. Amigos meus com menos de 4 ou 5 anos já mudou completamente e pois agora foi, vai mudar, pois vão, foi, vão pois foi. novamente ter oportunidades. Se calhar aqui para concluirmos, já falámos do primeiro ciclo, do pré-escolar, primeiro ciclo, segundo ciclo e do terceiro, que é aquele onde é o que eu gosto mais, já vi que a Manuela gosta mais cá dos meninos mais pequenos, eu gosto Sim, é do terceiro ciclo, sim, para poder sim, fazer sim. aquilo que se vê também no meu vídeo. Exatamente. É uma coisa que me entristece um pouco, e não sei também que poder reivindicativo, lá está, é que a KPM tem, o que é que os professores podem fazer para que haja música no terceiro ciclo, porque é assim, eu gosto muito de EV, até lhe devo dizer que era a minha disciplina preferida, era EV. Mas, por exemplo, porque é que EV há de ser obrigatório sempre até ao nono e música não? Porque é uma questão cultural e política. Pois, Enquanto os nossos políticos, já disse isso várias vezes, enquanto os nossos políticos não tiverem tido música e artes desde o pré-escolar até ao fim da sua vida académica, dificilmente têm sensibilidade para isso. pois. Olha, Depois, o que é que olha, ainda não tinha acontece? pensado nisso, mas está, é verdade. Não viveram. É verdade, é Enquanto preciso todos viver. viveram educação física, todos têm até ao final, ainda Claro, bem. E visual, eu também adorava. claro, A educação visual, tive até ao nono ano, não é? Até ao exatamente. antiquinto. Como os que lá estão agora nunca tiveram,
acham que não é E necessário. música É nunca se isso, não é? passou. Exatamente. Eu tive música desde o pré-escolar. Eu tenho a certeza que isso me marcou. Porque a Claro. música fazia parte. A minha educadora de infância também era, tocava. Nós tínhamos um piano na Sim, sala de sim, aula. sim. E ela própria tocava e cantava connosco, volta e meia, tudo sentado Sim, ali à sim. volta e cantávamos. Tínhamos instrumentos. E depois tínhamos uma professora de música mesmo. Eu acho que isso me marcou. Claro. Já Não agora, é? na minha escola, atenção, nós temos música. Todas as turmas têm, do sétimo ao nono, mas é só 50 minutos por semana. Pois, é uma Mas isso é o loucura, porque normal, que é quantas aquela coisa da turmas. oferta, é a questão da oferta cultural de escola, que é só 50 minutos. Já agora, tem ideia no terceiro ciclo, não sei também se tem acesso a esses números, qual é a percentagem de alunos que têm música no terceiro ciclo, ou o número de turmas, ou de É muito escolas? pouca. Nós, agora, por acaso, não trouxe, foi Pois, porque não tive tempo. Mas nós fizemos há 2 anos um inquérito, sim, ok, aos professores, aos nossos colegas, através de Facebook e através da página da APM e juntámos alguns dados. Mas era residual. O terceiro ciclo é completamente residual. pois é essa ideia que eu tenho. Portanto, é. Aqui na Porque zona os tem, sei professores. que há outra escola que tem, a Ferreira de Castro também tem, Sim, hum, não, mas ainda há algumas, algumas, sim, sim, ainda há algumas. Mas muitas vezes o que é que acontece? Os nossos. É tão complicado, não sei como é que o Pedro. Quer dizer, tem os 50 minutos de todas as turmas. tenho. Isso pode. E não tem quintos e sextos. Não, tenho, mas é uma colega. Temos todos os. Não, Temos. mas não é isso, mas o Pedro não tem, Eu não dedicou-se tenho. Não, dediquei-me aos, ao terceiro ciclo. Mas porque é o que gosto. A minha colega isso. gosta é de segundo ciclo, eu gosto é de terceiro, estamos bem. Ótimo, exatamente, exatamente. Mas o que acontece é que são dois e conseguiram dividir pela Sim, dimensão da sim, sim, sim. escola, conseguiram dividir razoavelmente. Não sei quantas turmas é que o Pedro tem Não, eu de tenho, escola. aliás, na verdade eu só tenho sétimos e nonos porque eu estou com meia jornada, dedico-me a outras coisas, tenho só meia jornada, portanto tenho Pronto. 10 Pronto, é horas. um caso diferente, é um caso Sim, particular. não, Pronto. mas a minha colega tem quinto, sexto e os oitavos. E os dois temos horário ainda de 22 horas por ano, já vou ter de De 20 para depois 20. com Pois, metade. pois. Mas o que acontece é que a maior parte dos professores de música têm 10, 9, 10, 11, 12 turmas. É horrível. Isso depois que eu Como é também que já se pode tive. fazer? Exatamente, eu o É, máximo que tive foi 9. é desumano, isso até é Isso desumano. Porque porque estamos a já falar de um tinha. professor que tem 500 alunos. Tem 500 alunos. Estamos a falar com Não, um professor. é Então eu tenho 200, impensável. eu tenho 250, portanto eles têm 500, Sim, que tem o dobro das turmas. sim. Não, talvez não, Portanto, porque não, está bem, porque eu tenho menos, mas tem muitos, tem menos muitíssimos turmas. alunos, sim, Não, exato. não tem, pois, não, Pois, não, tem 11 não turmas, pode ter terão 300 250, alunos ou por aí, tem que sim, ter menos, pois. sim, Mas é isso, mas quer dizer, mesmo que as turmas tenham 22 alunos, 10 turmas, 11 turmas, 12, é sim, um sim. disparate, E aí, e eu costumo dizer, a aula de música é uma aula aeróbica para sim, mim. sim, é que é muito Uma pessoa não cansativo. para, Não, não sim, para, está sempre em interação, não é? E quando consegue parar é porque sim, tem que pôr os miúdos a trabalhar sozinhos em grupo, tem que ter os materiais para isso, como o sim, Pedro sim. tem, É de ficar. headphones, Não, não, e e os sai-se meios, dali. Eu, quando dou 5 horas com bandas, 5 horas seguidas, sim, que é o máximo que dou, que é tipo uma tarde, por exemplo, segunda-feira, eu saio de lá, cabeça cheia. claro, Por muito bem claro. que os miúdos portem, não tem a ver com isso, é Não, não, cansativo. tem a ver com É a natureza do cansativo. nosso trabalho. Claro que sim, claro que É sim. isso mesmo. Portanto, isto para dizer que São poucas as escolas que têm. são poucas, é residual. Ahm, de qualquer maneira, eu acredito ainda no nosso último encontro. Aconteceu isso. Experiências, os professores trazerem as suas experiências, ainda há pouco, e as suas realidades, ainda há pouco, e por isso eu admiro o Pedro por fazer este trabalho. Ainda os professores ainda se não divulgam as suas práticas, não divulgam o seu trabalho, não é? Nem partilham muitas vezes. E portanto, quando uma das funções da APM também é criar um espaço de partilha da nossa comunidade, Sim, porque sim. podemos ser pouco em relação ao grupo de educadores de infância, ou de grupos de português, ou de grupos, ou de outros grupos, mas o nosso trabalho é tão diversificado, tão específico em relação à matéria com que trabalhamos, não é?
que devia haver muito mais partilha, sem dramas, e sim. partilha genuína daquilo que fazemos para podermos melhorar as nossas práticas. Só conhecendo e refletindo Claro. é que podemos E melhorar trocando práticas, não é? ideias exatamente. Exatamente, não ter problema em mostrar a sala de aula, não ter problema em mostrar o armário de sala, porque isso, Claro que quer sim. dizer, isso se calhar uma dica aqui, outra dica ali, pode fazer a diferença, não Acho é? que sim. Não é tudo, mas Ó pode Manuela, fazer. já temos pouco tempo, mas há uma coisa que eu queria falar que ainda não falámos e que são coisas boas também, que é, e que eu tenho notado isso, e agora também já me inscrevi novamente, porque eu já fiz parte da APM, depois saí porque não me identificava, confesso, achava que a APM era mais, parecia mais uma associação de pessoas do conservatório. Na altura Tem tinha aquele graça. livrinho, está a ver, que Qual livrinho? enviavam assim um livro com algumas partituras, com... Isto aqui há Ai, 20 anos Pedro, não era, atrás. não era livro, era o boletim na Sim, altura, sim. ou a revista de educação musical. Ou era um boletim, ou era, Não ou era era o na boletim. altura. Não, mas pronto. Mas isso para dizer, porque isso não é o assunto para hoje, mas o que eu quero dizer é que acho que a APM está muito melhor, muito mais dinâmica, muito mais atual, que essa é que é também a questão, e está a fazer muito uso das ferramentas, das novas tecnologias, de, por exemplo, ter ações de formação, Online. como esta que eu vou fazer agora, que nos permite online. Já agora, as pessoas do primeiro ciclo que estava a falar, se calhar a APM também pode ser uma boa ferramenta para os formar com estas ações de formação. Também temos tido. Se puder, Mas então para o o que é que eu queria primeiro dizer? Se ciclo, puder dar aqui um sim. pouco Não, é o o que é que Centro a de Formação da APM. APM. O Centro de Formação da APM, que existe formalmente desde. A APM sempre fez, eu sempre fiz toda a formação da APM, Hum, não havia créditos, não havia nada. Eu fazia sim, todas as formações que ia existindo, eu fazia. E muita gente, tinha imensa gente, e não havia créditos. No momento em que houve a criação dos centros de formação, a APM só criou o seu próprio centro de formação em 2009. E, portanto, começámos a organizar formações creditadas. Entretanto, com a pandemia, demos um salto qualitativo dentro dos condicionalismos, sim. porque as tecnologias já existiam, mas de facto Claro, mas nós é demos um verdade. salto. Isto já Parece existia. que nós não estávamos a ver nós, os professores e as pessoas no Exatamente. geral, não é? Exatamente, mas já existia. É E, verdade. depois começámos a trabalhar e a criar todas estas formações e a contactar as pessoas e a pensar, nós temos a sorte, não é eu, nós temos a sorte de termos uma equipa espetacular no centro de formação, sempre, o Carlos Batalha e a Lina Trindade Santos, que são, ainda por cima, formados em tecnologia, Uhum, portanto, e ensino à distância, e que têm um gosto imenso e uma dedicação imensa para este trabalho. Então, com a impossibilidade de nos encontrarmos fisicamente, começámos a trabalhar online e, portanto, isto deu um salto imenso. E depois, e para além das suas competências, das competências desta equipa, nós refletimos e discutimos diariamente. Que é outro privilégio, que não devia ser privilégio nenhum, devia ser assim que acontece nos locais de trabalho e nas comunidades profissionais, que é discutir, avaliar, uhum. tornar a fazer, melhorar, e é nesta dinâmica, e junto com os nossos formadores, que estamos a trabalhar. Portanto, nesse aspecto, retiramos essa dimensão muito positiva que nos É obrigou a verdade. pandemia para melhorar, para ter melhorado as nossas práticas e ter dado um salto. É claro que já tínhamos começado com o Cantar Mais, não é? A Sim, plataforma digital Cantar sim. Com o Mais Gilberto, eu é lembro-me também do com o Gilberto andar Gilberto, com o também. Carlos Sim, Gomes, sim. na altura também com o António Vasconcelos, mas quer dizer, criou-se aqui uma dinâmica Sim. com o Cantar Mais que também não existia nada, o que também não existia, o Cantar Mais que foi lançado publicamente em 2015 na Gulbenkian, quando foi para o ar, quando ficou disponível, foi em novembro de 2015, e o que é que tinha havido? Das minhas viagens, pesquisas e tal, na net Uhum. e fisicamente também, comecei a ver projetos
isto não é descobrir a pólvora, mas existem outros projetos Claro que sim. Similares que era possível oferecer à comunidade recursos musicais de qualidade. E foi isso que nós quisemos fazer com o Cantar Mais, que é completamente gratuito. E que está acessível. E a nossa preocupação no início foi precisamente é preciso cantar mais nas escolas. É preciso, aliás, o nome nasceu porque é preciso. Exatamente. Nós dizíamos, é preciso falar menos, cantar mais. Cantar mais. Não, isto mesmo, é cantar mais. Sim. Cantar mais. Pronto, e foi esta. Manuela, depois vou-lhe pedir também que me envie alguns links que considero de interesse, que eu depois, quando editar o vídeo, vou colocar aqui na descrição do vídeo para as pessoas também poderem aceder. Uma delas é, por exemplo, o site da APM e tornarem-se sócios. Quantos sócios tem a APM neste momento? Neste momento tem à volta de 800. Uau, 800, então isso é... Então, tendo em conta que há 1.500 pessoas de educação musical, é muito bom. E uma curiosidade, já agora que tenho, porque também muita gente nos vê no Brasil, já aconteceu, por exemplo, um brasileiro ou um moçambicano, alguém da lusofonia, digamos assim, inscrever-se numa ação de formação. Sim. Já agora lanço aqui este desafio, quem nos estiver a ouvir, que há imensas ações de formação muito interessantes e que agora com esta questão da pandemia, do online, podem fazer as formações no Brasil, em Timor, onde, não é? Podem fazer a formação onde estiverem. Já temos muitos contactos com algumas professores delas. do Brasil, dos países africanos de língua portuguesa. Sim. Pronto, também, sim. Está bem. Podíamos ter mais, claro. Fica aqui então o convite para toda a gente visitar estes links. O site da APM. Da APM, fazer formação. O site do Cantar Mais. Na APM. Conhecer as nossas ofertas de formação, mas visitem a página. A página para cá está espetacular. Sim. Não é por nada, eu sou suspeita, mas está espetacular de informação e estamos constantemente a melhorar e atentos e agradecemos as críticas também. Claro. Manuela, olha, agradeço-lhe muito ter estado aqui nas produções Balsâmicas, já agora um canal que também nasceu fruto da pandemia. Isto era um sonho mais ou menos que eu tinha já há muitos anos. Eu tinha outro canal enquanto autor, mas esta coisa de fazer vídeos mais dinâmicos, não é? Eu já tinha este, e lá está, foi preciso a pandemia para haver este clique. Às vezes o que é mau também traz coisas boas. Exatamente. E olha, agradeço aqui muito a presença. Eu é que agradeço, Pedro, e muitos parabéns pelo seu trabalho. Não, já agora pergunto, já subscreveu as produções balsâmicas? Claro. Se foi logo na altura, ó Pedro, por favor. Não, era só aqui uma brincadeirazinha. Uma provocaçãozinha. Olha, obrigado. Tá bom, Pedro. Até à próxima. Breve. Ok, muito obrigada. Adeus.